Olá, estudante, como vai? Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao Se Liga. Eu sou Giorgio, professor de língua portuguesa do 9º ano. E hoje nós temos aqui a nossa colega Mariana, que será nossa intérprete de Libras. Tudo bem, Mariana? Gente, nós vamos hoje falar sobre coesão e coerência, progressão e unidade temática. Primeiro nós vamos passar aqui relembrando o nosso cronograma do primeiro bimestre. Nós tivemos a aula 1, a persuasão na publicidade, recursos discursivos. Hoje nós estamos na aula 2, coesão e coerência, progressão e unidade temática. Teremos a próxima aula, progressão temática, o papel do pronome. E, encerrando, nós vamos ter a aula 4, a língua falada, conceito e preconceito. A habilidade para a nossa aula de hoje é utilizar na escrita e reescrita de textos argumentativos recursos linguísticos que marquem as relações de sentidos entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos, usando primeiramente, mas, no entanto, em primeiro, segundo, terceiro lugar, finalmente em conclusão, etc. Essa habilidade, nós vamos aqui fazer um foco, para a gente entender melhor, nós vamos fazer um foco dessa habilidade, nós vamos colocar num esquema para a gente conseguir visualizar, porque o texto é muito grande. Então, o que a gente pretende hoje? Utilizar o quê? Onde? Utilizar na escrita e na reescrita de textos argumentativos, quando você estiver escrevendo ou reescrevendo um texto argumentativo, nós pretendemos que você saiba utilizar recursos linguísticos e operadores de conexão. Quais recursos linguísticos? Que marquem as relações de sentido entre os parágrafos e os enunciados do texto. O texto tem enunciados, tem ideias, tem afirmações e elas estão distribuídas nos parágrafos. Então, você vai usar os recursos linguísticos de maneira que você consiga unir, fazer sentido entre um parágrafo e outro. Usando os operadores de conexão adequados ao tipo de argumento, adequados à forma de composição dos textos argumentativos. Aí nós já vamos usar aquelas palavras, aquelas expressões que, de acordo com o tipo de argumento que eu for usar, de acordo com o que eu for escrever, essa palavra vai se encaixar. No momento que eu for falar, por exemplo, o motivo que alguém fez alguma coisa, eu vou dizer por quê, né? Uma vez que... Vou dar uma ideia. Quando eu for falar que primeiramente aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, são palavras que vão dando direção para que a gente possa ter uma conexão no texto. Isso tudo de maneira a garantir o quê? A coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos. Então a gente busca utilizar isso aqui para que a gente possa garantir a coesão, a coerência e a progressão temática. Então vamos relembrar aqui alguns conceitos. Coesão. A coesão é a conexão estabelecida entre as partes de um texto, as palavras, os períodos, os parágrafos. Então, a coesão é você estabelecer uma relação entre as partes do texto. Por meio de quê? Por meio dos conectivos. Quais são os conectivos? São aquelas palavras que a gente chama de conjunções, pronomes, preposições, advérbios. Então, palavras como isto, aquele, né, que são os pronomes, palavras como acontece isso para que aconteça aquilo, são as preposições, até, preposições, os advérbios, né, primeiramente, para concluir. Então, essas palavras elas vão ser usadas como conectivos no texto. Também por meio de outros recursos linguísticos, quer dizer, nós vamos vamos buscar a coesão por meio dos conectivos e também por meio de outros recursos linguísticos, que seriam o quê? Expressões que acrescentem ideias, estabelecendo relações que podem ser de. Ou seja, nós vamos usar palavras que acrescentem ideias, que aumentem o que está sendo escrito no texto, mantendo uma relação de. Qual a relação que é possível as nossas palavras terem? Nós podemos ter relação de adição, oposição, afirmação, explicação, conclusão, continuação, tempo. São algumas ações que as nossas palavras podem demonstrar no texto. E na frente aqui nós temos alguns exemplos, eu não vou ler todas, mas veja bem, no momento que eu falo um além disso, eu estou fazendo uma ideia de adição. Quando eu falo inclusive, uma ideia de adição. Quando eu coloco o que a gente usa muito, né, o mas, a gente sempre fala assim, fulano é muito boazinha, mas, né? Esse mas dá a ideia de quê? De oposição. Então ela não é tão boazinha assim como a gente está falando. Afirmação, você fala, na verdade, realmente, né? O que você acha disso? Olha, na verdade, né? Explicação, isto é, por exemplo. Conclusão, portanto, enfim,
continuação, em seguida e por aí vai. Tempo, né? Logo depois, a princípio, você dá a ideia de tempo, quando que aconteceu aquilo. Então, gente, temos aqui um texto para a gente tentar ver de forma prática o que a gente está falando. Vamos ler aqui esse texto. O que deve mudar no clima? Estimativas preliminares indicam que a elevação da temperatura global provocará um aumento da evaporação de solos e alterações no balanço hídrico. Isso levaria, por exemplo, a uma redução do cultivo de plantas de clima temperado no Brasil. Ao mesmo tempo, haveria uma redução de geadas no sul, sudeste e sudoeste do país, o que beneficiaria culturas adaptadas ao clima tropical nessas áreas. Também são previstas modificações nas circulações atmosféricas próximas à superfície, o que impactaria o potencial de geração de energia eólica no Brasil, considerando um dos maiores do mundo. Vou repetir esse último parágrafo porque ficou meio, né? Professor de português aqui está precisando ler melhor. Vamos lá. Também são previstas modificações nas circulações atmosféricas próximas à superfície, o que impactaria o potencial de geração de energia eólica no Brasil, considerando um dos maiores do mundo. Gente, esse texto, nós temos aqui algumas daquelas palavras que eu falei que vão estabelecer a relação entre as partes do texto, ok? Vamos ver aqui. Primeiro, a pergunta que a gente faz é: qual é o objetivo desse texto? Expor à população os efeitos que as variações climáticas poderão causar e alertá-la quanto às consequências para que as pessoas ajudem a modificar esse cenário. Então, alertar a população das consequências que podem acontecer com as variações climáticas, né? E alertar também as pessoas para que as pessoas ajudem a modificar esse cenário que está sendo demonstrado no texto. O texto apresenta, primeiro, uma linguagem de fácil acesso, né? Apresenta uma organização, uma maneira organizada de colocar as ideias, apresenta uma estrutura clara e, portanto, é um texto coeso. A gente pode chamar de um texto que tem coesão, porque ele tem essas 3 linhas aí garantidas no texto. Como é estabelecida a coesão nesse texto? Como que essa coesão está estabelecida no texto? Bom, vamos lá. Ela é estabelecida por meio dos conectivos e dos recursos linguísticos que nós falamos, né? Que funcionam como elementos de ligação que contribuem para a boa articulação das ideias no contexto. Conectivos e recursos linguísticos presentes nesse texto. Vamos olhar alguns aqui, vamos ver alguns aqui. Temos aqui na frase a evaporação de solos e alterações no balanço hídrico. Então, nessa frase, nessa oração aqui, a gente vê o quê? Veja bem, o conectivo é a palavra e, né? É uma conjunção que expressa um sentido de adição. Nós estamos dizendo aqui que acontece a evaporação, acontece também então é uma ideia de adição, acontece alterações no balanço hídrico. Outro recurso usado é essa palavra isso, que é um pronome demonstrativo, né? Então vamos lá. Como que esse pronome demonstrativo atua no texto? Ele está dizendo que isso levaria, por exemplo, a uma redução no cultivo de plantas de climas temperados do Brasil. Ok. Para eu não ter que repetir toda aquela frase inicial, que é o seguinte, vamos ler aqui no texto. A elevação da temperatura global vai provocar um aumento da evaporação de solos e alterações do balanço hídrico. Para eu não repetir tudo isso, eu uso a palavra isso. Então, isso está substituindo toda essa frase. Ela está retomando toda essa frase. Então, está mantendo uma coerência, para eu não ter que escrever tudo de novo, né? Então, a palavra isso é um pronome demonstrativo que estabelece uma coesão referencial, né? Faz referência. Como o pronome demonstrativo isso estabelece uma coesão referencial no texto? Como nós falamos, substituindo a frase anterior, para evitar a repetição da frase, o pronome é usado como uma referência a essa frase, tá? A gente pode ver vários exemplos. Você pode falar, por exemplo, vamos supor que você tem 2 bicicletas. Você fala, esta bicicleta azul, ela é nova. E esta bicicleta amarela, ela é mais velha. Você pode falar simplesmente a bicicleta azul é mais nova e esta é mais velha. Você não precisa repetir a palavra bicicleta amarela. Então os pronomes, eles substituem uma expressão, às vezes uma frase inteira, uma oração grande, você substitui usando os pronomes, ok? Conectivos e recursos linguísticos presentes no texto. Continuando, né? Temos aí essa expressão, ao mesmo tempo. Então vamos lá, ao mesmo tempo haveria uma redução de geadas no sul, sudeste e sudoeste do país. Esse conectivo ao mesmo tempo é uma locução adverbial. Locução adverbial é como se fosse um advérbio, que geralmente é uma palavra,
é quando a gente usa mais de uma palavra para expressar o que seria expresso por uma palavra só. Então, ao mesmo tempo, está atuando aqui no texto da seguinte maneira. Estabelece uma coesão no texto informando que o que foi relatado na frase anterior e o que está sendo relatado na frase que a gente está lendo, elas acontecem simultaneamente. Ou seja, caso houvesse um aumento de evaporação de solos e alterações do balanço hídrico. Então, veja bem, está mostrando uma consequência que acontece por causa do uso de duas situações. Então, ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Conectivos ainda, vamos ver aqui o também, a palavra também. Também são previstas modificações nas circulações atmosféricas próximas à superfície. Então, vamos lá. A palavra também figura como um recurso linguístico que estabelece uma ligação com o parágrafo anterior, amarrando as ideias do texto. Que sentido que essa palavra também introduz? Ela faz uma ligação com o parágrafo anterior. Ela introduz o sentido de inclusão de mais uma ideia em favor de uma mesma conclusão. Qual é a conclusão? As mudanças climáticas poderão ameaçar a vida no planeta. Então, também são previstas modificações nas circulações atmosféricas próximas à superfície. Então, essa palavra também dá a ideia, ela liga ao parágrafo anterior, dando essa ideia que é mais uma coisa que pode acontecer, que também pode acontecer, ok? Coerência. Bom, a coerência, gente, já é uma outra atribuição que a gente usa no texto, é uma outra situação que é importante para que o texto mantenha uma progressão temática, ele possa ser lido, possa ser entendido e o tema do texto seja garantido para quem está lendo o texto, né? Coerência diz respeito à apresentação de ideias que estejam de acordo com o gênero textual, com o conhecimento de mundo do leitor e com a própria lógica interna do texto. Então, no nosso caso aqui para a aula de hoje, a gente pensa mais que a coerência ela tem muito a ver com a lógica interna do texto. Ela é usada para manter essa lógica interna do texto, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui ó, uma imagem de um garçom, ok? Atendendo um cliente, ele fala, o que vai ser hoje? Aí o cliente pergunta, o cliente responde, quero um sanduíche completo, salame, pepperoni, lombo, ovo, salada, e com bastante bacon. Beleza, aí o garçom foi lá, trouxe o sanduíche, tá aí na imagem o sanduíche entregue ao cliente, né? E o cliente fala, ok, mas eu quero um refrigerante diet, porque eu estou precisando emagrecer. Então, a pergunta é a seguinte, há coerência na fala do homem em relação ao sanduíche e ao refrigerante que ele pediu ao garçom? Vamos ver a fala do homem. Ok, mas eu quero um refrigerante diet, porque eu estou precisando emagrecer. Então, há coerência nessa fala com o pedido que ele fez ao garçom, né? Não há coerência, porque o homem faz um pedido que não é típico de quem está precisando emagrecer. Quem está precisando emagrecer não poderia pedir um sanduíche, né, desse tamanho, um sanduíche com tudo isso aí presente no sanduíche, ok? Então, é um texto que apresenta uma incoerência, não é um texto coerente. Bom, gente, então nós vamos ler agora um segundo texto. Vamos ver. A moça caminhava por uma região desértica. O máximo de vegetação existente não passava de 1 palmo e o calor estava cada vez mais intenso. Depois de alguns minutos de hesitação, sentia que as forças lhe faltavam e sentou-se sobre a sombra de uma árvore. A pergunta é, o texto lido apresenta uma falta de coerência ou não apresenta nenhuma falta de coerência? Vamos identificar e explicar. A incoerência, ele apresenta sim uma falta de coerência. Qual que é essa incoerência que ele apresenta? A incoerência se encontra no trecho, sentou-se sobre a sombra de uma árvore. Por quê? Porque o texto anteriormente ele estava afirmando que o máximo de vegetação existente não passava de 1 palmo. Então, se a vegetação existente não passava de 1 palmo, era um lugar muito árido, como que a moça conseguiu sentar-se sobre a sombra de uma árvore? Se a árvore é uma vegetação muito maior que 1 palmo. Para ela conseguir se sentar, tem que ser uma planta, uma árvore maior que 1 palmo, com certeza. Então, há uma incoerência nesse texto, ok? Vamos ver aqui com relação à progressão e unidade temática. Progressão textual é ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto. Então, qual é a ideia de progressão? É você ligar os recursos, utilizar recursos para ligar as ideias, as informações do texto, tá?
E o que seria a unidade temática? Seria a capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentidos. Então, a progressão seria manter o texto fluindo, né? Palavras que articulem as partes do texto, mas a unidade temática seria eu não fugir ao tema, eu manter o meu tema, eu não fugir do assunto, vamos dizer assim, tá ok? Então, para não fugir ao tema, ou seja, para manter uma unidade temática, é necessário uma progressão no texto, ou seja, temos que ter uma progressão textual para que a gente possa garantir essa unidade temática. E tudo isso aí tem a ver com coerência e coesão que nós vimos, né? Como acontece a progressão e a unidade temática no texto? Pela inserção de novas informações que fazem com que o tema seja desenvolvido no texto. Você vai colocando novas informações no texto e o tema vai sendo desenvolvido. Os articuladores sequenciais, que são as conjunções, os advérbios, as preposições, como nós já tínhamos falado, eles são utilizados para garantir a articulação entre essas partes, para estabelecer relações entre as informações que são dadas no texto. Então vamos ler aqui um texto. O almoço do Dia das Mães com a nossa família. Anualmente, famílias se reúnem para comemorar o Dia das Mães e em nossa família é tradição dividir as ações para o habitual almoço dominical. Primeiramente, arrumamos a mesa, usando uma bela toalha, os pratos e talheres que costumeiramente ficam guardados para ocasiões especiais. Em seguida, planejamos o que cada membro trará para a refeição. Certa vez, a tia Clarita prometeu trazer um frango recheado, porém, para nossa surpresa, ela não apareceu. Felizmente, a tia Carlota, conhecendo bem a irmã, tinha preparado um outro frango como garantia. Finalmente, todos comeram bastante e se divertiram durante toda a tarde. Conclusão, a tia Carlota salvou a festa. Bom, vamos observar, identificar e observar alguns pontos. Nós vamos identificar a inserção de novas ideias no texto, né? Que momento que é inserida uma nova ideia, para que o tema se desenvolva, e observar os articuladores sequenciais que unem as partes do texto, estabelecendo uma coerência e uma coesão. De cara, nós já temos o tema que está mencionado no título. Nem sempre o tema é mencionado nos títulos, tá, gente? Mas esse caso está mencionado. Qual que é o tema? É o almoço do Dia das Mães com a nossa família. Nós começamos, anualmente, famílias se reúnem para comemorar o Dia das Mães. Anualmente já está dando a ideia de quando. De vez em quando, uma vez na vida, não. Todo ano, anualmente, né? Então essa palavra dá essa ideia de tempo, de sequência de tempo. Então nós vamos tendo a sequência do texto, nós vamos tendo aí a progressão temática, né? Depois nós temos, primeiramente, arrumamos a mesa usando uma bela toalha, quer dizer, antes de tudo, em primeiro lugar, o que acontece primeiro é isso. Seguindo, nós temos, em seguida, planejamos o que cada membro trará para a refeição. Ou seja, primeiramente, uma coisa, em seguida, outra coisa, né? Então essas palavras têm essas funções, né? Certa vez a tia Clara prometeu trazer um frango. Quando? Uma certa vez, eu não sei o dia exato, mas teve uma vez que aconteceu isso. Porém, para nossa surpresa, quer dizer, ela combinou de levar o frango, porém, quer dizer, mas, não uma coisa contrária, porém, para nossa surpresa, ela não apareceu. Felizmente, quer dizer, mas que coisa boa, ainda bem que a tia Carlota, conhecendo a irmã que tinha, preparou um outro frango como garantia. E finalmente todos comeram bastante, quer dizer, no final das contas, todos comeram bastante. Aí tem a conclusão. Conclusão, a tia Carlota salvou a festa. Então essas palavras, elas vão acrescentando as informações no texto, mas ligando uma informação com a outra e dando sentido ao texto. Dando uma coerência de tema e um tempo, né, uma sequência, ok? Bom, gente, nós vamos aqui rapidamente fazer uma atividade bem rápida. Leia o seguinte texto e responda ao que se pede. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para, primeiramente, diminuir o risco de infarto, em segundo lugar, diminuir também problemas como a morte súbita e derrame. Isso significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, os níveis de colesterol e glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Concluindo, exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Eu vou deixar essa pergunta para vocês fazerem aí, tá? As ideias veiculadas no texto se originam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido do texto? Sim. Então, explique como os conectivos em destaque, aqueles que apareceram destacados, né? Como que eles são utilizados para garantir essa articulação de uma parte com a outra do texto.
e estabelecendo as relações entre si. Não vou responder isso aqui, vou deixar para vocês e vou responder apenas essa aqui para a gente encerrar. Indique a frase que não quebra a coerência. Qual a frase que não tem problema de coerência? O preço da gasolina está em constante aumento, por isso a venda de carro disparou. Será que nós vamos comprar muito carro porque a gasolina está cara, então eu vou comprar carro para poder gastar a gasolina? Então aqui não está, aqui tem uma quebra de coerência. Fui à feira comprar frutas, portanto não encontrei laranjas nem maçãs. Nós não podemos dizer fui à feira comprar frutas, portanto, teria que ser mas não encontrei, né, uma coisa contrária. Fui procurar uma coisa e não encontrei. Devido ao constante aumento no preço da gasolina, a preferência dos brasileiros por carro tem aumentado. Quer dizer, como a gasolina está muito alta no nosso país, vamos comprar carro, porque né, isso é um pouco incoerente. Agora, a última frase que seria a que mantém a coerência é o seguinte: devido ao constante aumento no preço da gasolina, que é uma vez que a gasolina está aumentando muito, as pessoas têm usado mais os transportes públicos. Então, eu não vou poder ficar saindo com o meu carro, está muito caro a gasolina, eu vou usar o transporte público que é mais barato. Então tem uma coerência na frase. O pensamento é coerente, ok? Bom, na aula de hoje nós aprendemos o que é coesão textual, o que é coerência no texto, como acontece a progressão textual, como se estabelece a unidade temática, quais são os recursos linguísticos que marcam as relações de sentido, como atuam os operadores de conexão nos textos argumentativos. E aqui nós temos a nossa próxima aula, nós vamos ver a progressão temática, o papel do pronome, e nós temos aqui as nossas referências da aula de hoje, ok? E eu espero você na próxima aula, lembrando que estudar é conquistar, ok? Um abraço para você e até a próxima aula.